Então, gente, agora eu vou falar da carta 13, da carta da morte, carta 13 do tarô. Essa carta, ela vai fazer uma alusão a grandes transformações. Também a situação do afastamento, quando alguém se afasta da outra. Ela também faz alusão ao passado, ela representa o passado, as ligações com o passado. Ela representa risco na vida de uma pessoa. Representa medo, representa desilusão, mudança brusca. Você está seguindo um caminho na sua vida e de repente vem uma mudança brusca na sua vida e as coisas mudam de configuração. Está ligada à carta da morte. Quer dizer, a vida também traz mudanças bruscas, por mais que você se organize. E isso é uma das coisas que mais são temidas pelo homem, as mudanças bruscas. O homem tem medo disso. Só que essas mudanças podem ser para melhor, para pior, pode ser uma mudança de perspectiva de vida. Depende do acompanhamento dessa carta que vai definir como vai ser o teor dessa mudança. A carta da morte também vai falar de corte, de perda, de sofrimento. E também é uma carta que faz alusão ao terror, né? Ao terror. Porque o maior medo das pessoas é isso, é a morte. É talvez o maior medo do ser humano. É a decadência, a perda material, a calúnia, a morte. Os acompanhamentos dessa carta são muito importantes no tarô. Ela é uma carta que sucede a carta da força, do enforcado, a força, o enforcado e a morte. O enforcado dá a entender que a gente tem que se entregar a algo maior que nós. Ele faz referência a algo acima de nós e maior que nós. E a morte já fala também que a gente está suscetível a coisas maiores que nós, acima de nós. E que nós não temos o controle aqui da matéria, não temos. Que tem coisas muito maiores que nós que têm esse controle. O enforcado e a morte vai trazer esse lado humano que está lidando com o imponderável, com o indescritível, com o impossível de se entender. É o ser humano lidando com os aspectos mais imponderáveis, mais impossíveis de se compreender, que seria todas as vivências que a gente tem que saem do nosso controle, que vão além de nós. Doença, morte, mudança brusca, acidentes, crimes, né? Tudo isso vem também com a carta da morte. Crime, acidente. No embate do homem em relação ao mundo, ele pode sofrer crime, pode sofrer acidente, pode sofrer doença e pode sofrer ruptura brusca. Por isso o terror, né? É a carta do terror. É uma carta muito séria, que como ela vem no jogo, como ela vem acompanhada, dá a entender da seriedade do que ela está trazendo. É uma carta pesada, em geral ela é uma carta forte, pesada. Como enforcada é uma carta densa. É o imponderável, indescritível, é o tremendo. Segundo Rudolf Otto, que é um pós-junguiano, ele fala tudo aquilo que o homem não pode descrever e nem entender, é o tremendo. Ele dá esse termo. A morte seria o tremendo. Aquilo que é impossível de se entender, que é maior que a nossa compreensão. Mas que dá a entender que o ser humano está sujeito a mudanças e a perdas ou transformações profundas do decorrer da vida dele. E tem vários depoimentos de pessoas que tiveram mudanças profundas e bruscas na vida dela e que elas foram levadas por essas grandes mudanças que afetaram profundamente ela. A vida dela, ou uma família, ou uma cidade, ou um país. Mudanças profundas.
A guerra também é uma mudança brusca, é uma coisa que afeta totalmente uma economia, um país, um povo. As guerras. As guerras são o caos, né? É completamente caótico a situação das guerras. As guerras também políticas afetam a economia bastante e o ser humano não tem controle disso, desse embate político que é o tempo todo intermitente. Então o ser humano vem atravessado por coisas que estão influenciando a vida dele, do qual ele não tem como ter as rédeas na mão, né? O ser humano não tem as rédeas na mão do seu tempo de vida, das influências políticas do seu país, das influências das guerras, das influências econômicas, das doenças coletivas. O ser humano não tem controle disso. E é o imponderável, indescritível, impossível de se entender. Esse é a morte, é quase um arcano que é o silêncio absoluto. Esse silêncio que o eremita faz referência, eu diria que a morte é o silêncio, porque o que falar diante desse arcano? Que nós sofremos muitas influências ocultas. Esse arcano também vai trazer a ideia de segredo. Um arcano muito intenso que é ligado ao passado, é ligado a segredo, é ligado a situações bem intensas, bem sérias, que podem mudar a vida de uma pessoa. Ele vai fazer relação com o arcano da lua, que também vai falar de segredo, de influências nefastas que estão além da nossa compreensão, além do nosso controle. A lua também vai trazer esse aspecto. E eu diria que a morte, a lua e o julgamento e a torre são arcanos bem fortes do tarô, bem fortes. Esse aqui é quase um silêncio para falar dele, porque ele fala de uma energia maior que nós, que nos ceifa, que nos muda, que nos transforma. Não necessariamente ele representa a morte física, não. Ele pode representar uma grande influência que muda a sua vida, uma grande influência que muda completamente os seus planos, uma grande influência oculta que muda a direção das suas coisas, dos seus encaminhamentos de vida. Ele também traz isso. É um arcano que fala muito de mistério, assim como a lua, a torre e o julgamento. E são arcanos que a gente tem que estar preparado para lidar, porque na vida de todo mundo tem influências da morte, da torre, da lua e do julgamento. E são influências fortes que a gente recebe. O ser humano, na trajetória dele dos 22 arcanos, ele tem uma trajetória forte, que ele recebe influências muito intensas. Não é fácil o caminho humano aqui na matéria, porque recebe influências familiares, sociais, existenciais da própria alma dele, ambientais, né, dos lugares que ele frequenta, e espirituais, ancestrais, do passado da família. O tarô dá alusão disso, o tarô dá alusão disso, porque a lua é um arcano ligado ao passado também, e o julgamento também. Então, a gente tem muita influência dos antepassados. Sim, o tarô traz essas informações através dos símbolos. E são influências espirituais. E isso trazem alguns sentidos na tua vida, algumas ações na tua vida, algumas vivências na tua vida. Sem dúvida nenhuma, é um arcano muito forte e que não dá para especular muito sobre ele e nem para intelectualizar muito em cima desse arcano. Ele é muito intenso. É tudo aquilo que a gente não espera, que corta a nossa vida, que corta o nosso caminho, inesperadamente, está ligado a segredo, ao ocultismo. Então é um arcano que tem que ser observado como que ele vem acompanhado, porque em termos adivinhatórios ele pode trazer muitas revelações
das influências em cima do consulente. Obrigada.